Isaías, no capítulo 6 da profecia de Isaías, somente os 4 primeiros versos desta profecia, em que nós vemos ali o relato do chamado do profeta Isaías, o momento em que ele recebe ali a sua missão e que ele também contempla a sua própria realidade. Tudo aquilo que nós estamos dizendo hoje pela manhã, o culto em torno do qual estamos prestando ao Senhor, aponta para a santidade de Deus. Foi isto que Isaías viu naquele dia. E eu gostaria de, na manhã deste domingo, falar um pouquinho mais a respeito desta necessidade que temos, de contemplarmos a verdadeira face do nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus, e de encontrarmos nele uma realidade, a realidade de que Deus é santo, que Ele é poderoso, e que nada foge do seu controle e cuidado. Eu quero separar este texto, nós vamos ler aqui somente os versos de 1 a 4. Eu sei que a perícope, aqui a porção vai até o verso 8, nós não temos tempo nesta manhã de tratar de todo esta porção das Escrituras, mas eu gostaria de extrair desta primeira parte uma lição para o nosso coração na manhã de hoje. Isaías teve aqui uma visão que transforma a sua realidade. Nós também precisamos olhar para Deus com esta perspectiva de ver nele e receber dele esta revelação. E a partir desta obra de Deus em nós, temos então uma visão que também transforma a nossa vida. Por que isso? É muito comum nos nossos dias as pessoas olharem para a vida da igreja e para as coisas da realidade cristã e da religiosidade como algo ensimesmado, uma estrutura de religião que é mais antropocêntrica do que teocêntrica. Nós tiramos Deus do centro das nossas relações religiosas e colocamos o homem. Não é difícil de enxergar que muitos cultos são planejados para satisfazer algum tipo de necessidade do homem, para exaltar alguma característica humana. Pregações muitas vezes procuram fazer exatamente isso, fazer com que as pessoas se sintam melhores, que elas saiam do ambiente de culto energizadas, fortalecidas no seu interior, da perspectiva das suas emoções, das suas realizações pessoais. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos algo completamente diferente disso. Nós vemos Deus sendo sempre colocado no centro e tudo mais girando em torno desta presença santa. Essa deveria ser a tônica da vida da igreja. Deus está no centro e nós, os seus filhos, estamos em torno desta presença, seja na nossa vida cotidiana, na nossa casa, seja na nossa vida conjugal, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações interpessoais, seja no nosso culto prestado a Ele. Nós deveríamos ter esta percepção de que Deus é quem deve estar no centro. Ao olhar para esta porção das Escrituras, a realidade do que Deus está revelando ao profeta Isaías, nós vemos pelo menos 4 verdades a respeito da santidade de Deus, que traz o profeta novamente para a condição em que ele deveria estar. Se você conhece o texto, Deus se revela ao profeta. O profeta tem ali a plena convicção da sua pecaminosidade. E depois de estar sendo tratado e preparado, então o profeta é comissionado para uma missão que só ele poderia fazer, porque Deus o havia escolhido como profeta no meio daquela nação. Da mesma maneira, nós precisamos olhar para este texto e aplicar a nossa vida. Eu vou ficar com os primeiros 4 versos, mostrando um pouquinho a respeito de quem Deus é e da visão que o profeta tem, expandindo um pouco a nossa mente a respeito de quem Deus é e de como nós deveríamos nos relacionar com Ele. E eu sei que
este ambiente está preparado hoje para que nós recebamos esta palavra. Deus já fez no nosso coração uma preparação. Ele nos deu um vislumbre breve da sua presença santa, da sua santidade entre nós. Nós já estamos prontos para ouvir a sua palavra. E eu gostaria que você observasse atentamente o que diz o texto do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1 ao 4, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vamos orar mais uma vez. Diante da tua palavra, Senhor, nós estamos, e é ela que nos ensina que tudo começa no Senhor, e que nós não somos o centro da realidade do mundo, e nós existimos somente para glorificar o teu nome. Dai-nos, Senhor, na manhã de hoje, esta oportunidade de vermos como o profeta Isaías viu o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que governa todas as coisas, e nos faz, ó Deus, descansar reverentes diante desta presença que está certamente sendo percebida no meio de nós na manhã deste domingo. É assim, ó Deus, que nós oramos e louvamos o teu nome e pedimos, Senhor, fala conosco em o nome de Jesus. Amém. Isaías situa esta visão num contexto muito específico. Ele vai dizer que foi no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei importante para Israel. Ele foi realmente alguém usado por Deus, e Uzias trouxe ali para aquela nação um reavivamento, uma vida nova. Ele trouxe uma restauração ao culto, ele reestabeleceu a organização daquela nação, e ele reinou em Judá, o reino do sul, durante 52 anos. Por 52 anos ele foi um rei amado, querido, e que temeu a Deus na maioria dos seus anos, embora ao final dos seus dias o orgulho tenha tomado o seu coração. E o livro das crônicas, no segundo livro das crônicas, nós temos o registro, lá no capítulo 26, que Uzias se enche de orgulho no coração, e ele ousa quebrar um mandamento da lei, que dava somente aos sacerdotes a autorização de oferecerem no templo, no tabernáculo. E ele então vai, e tomado de orgulho, ele deseja oferecer incenso ao Senhor. Deus o castiga e lança sobre ele uma lepra, que o faz ficar tanto afastado das questões culticas de Judá, quanto também isolado dos demais da nação. Então ele termina os seus dias isolado, acometido por uma doença, e é assim que ele morre. Aqui abre-se um parênteses: até mesmo os homens mais santos pecam, porque perfeito é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Uzias é um homem abençoado por Deus, mas ele é falho, como qualquer um que não seja o Senhor Jesus. Voltando aqui, então, o texto começa situando esta visão neste momento. O texto mostra então a morte do rei. Isso significa ausência no trono, significa falta de governo, falta de direção, especialmente no momento em que a Síria já havia invadido o reino do norte e estava se aproximando do reino do sul. O profeta então olha para um ambiente da sua história, para a sua realidade geopolítica, governamental, de referência, e pensa: o rei morreu,
O homem que Deus usou por 52 anos para abençoar esta nação, ele está morto, o trono está vazio, justamente no momento em que estamos mais precisando de um rei temente, Uzias é morto. Mas a visão que Isaías tem aponta para uma realidade. E esta é a primeira verdade que eu gostaria de trazer para o nosso coração nesta manhã. O Deus Santo, este a quem nós cultuamos hoje, reina acima da instabilidade da história. Deus é aquele que está sentado no trono. Enquanto nós olhamos para a crise, Deus continua no trono. E por isso uma visão transformadora para a nossa fé é olharmos para o trono de Deus, olhar para o alto, para cima. É isso que Deus mostra para Isaías. Isaías vê o trono humano vazio, mas Deus abre os olhos espirituais daquele homem e mostra a ele uma visão transformadora. O trono do céu continua ocupado e nele está sentado um ser que transcende toda a ideia que temos a respeito de Deus. Os tronos humanos, eles falham, eles são finitos, mas aquele que governa a história está desde a eternidade assentado num trono, e é exatamente isso que Isaías está vendo. Agora veja o movimento que o texto vai nos apresentar, Deus se revelando a Isaías. Sempre é assim. Os homens são incapazes de enxergar plenamente a realidade da divindade pelas suas próprias capacidades humanas. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos que Deus nos abra o entendimento. Foi assim com Abraão. Deus foi até Abraão. Foi assim com Moisés na sarça. Deus se revelou a Moisés. Foi assim, por exemplo, com o rei Ezequiel, lá às margens do rio Quebar, Deus se revelando àquele homem. Foi assim no Novo Testamento com Saulo, o nosso amado apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus se revelando a ele. Está sendo exatamente assim com Isaías. Deus vem a ele e mostra a Isaías algo que Isaías humanamente não pode ver, que o trono terreno está vazio, mas o trono celeste continua ocupado desde a eternidade por um ser soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade da nossa história, com olhares meramente físicos e carnais, talvez nós tenhamos os mesmos temores que o profeta tinha na sua realidade temporal. Nós olhamos a instabilidade das coisas, nossa realidade pessoal, os governos, o mundo em guerra, o encarecimento de tudo, a dificuldade, olhamos para frente, pensamos como é que os nossos filhos viverão neste mundo, o que vai ser da nossa juventude daqui a uns anos. A moral não é mais respeitada, a ética não vale mais nada, o mundo parece somente um aglomerado de incertezas. Mas a visão que nós devemos ter a respeito da história é esta que Isaías está tendo. A história humana muda constantemente, mas Deus permanece onde sempre esteve. Ele é imutável. Os governos passam, eles são tomados de vaidade, eles levantam-se e caem, mas Deus permanece eternamente. Os ímpios muitas vezes se sobrepõem à justiça e parece que o justo é desamparado, mas os ímpios desaparecem como a relva do campo. Hoje eles estão belos e formosos, amanhã palha seca, mas Deus sempre está assentado no trono. Há momentos em que Deus até permite que estes Uzias da nossa história morram. Esta sensação de segurança que muitas vezes nós temos em pessoas, muitas vezes falha. Coisas como dinheiro, como a saúde, como um trabalho, como um projeto, como uma conquista, talvez na própria família, num casamento, talvez na obediência de um filho, de uma filha, estas coisas que nós costumamos colocar como bases para a nossa segurança,
Se isso estiver assim, eu estou tranquilo. Se isso continuar desta maneira, eu estou descansado. Eu estou me preparando para desfrutar os melhores anos da minha vida. Aí então, olhamos para a nossa realidade e vemos o nosso Uzias está morto. Deus está nos dizendo nesta manhã que quando líderes como Uzias caem, Deus permanece. Quando governos mudam, Deus permanece. Quando projetos que nós temos se encerram, fracassam ou terminam, Deus permanece sendo quem Ele sempre foi, o Deus assentado no trono da história. E é de lá que Ele está governando a vida da igreja. Isaías, então, nos chama aqui para uma realidade, algo que tomou a sua própria realidade. Ele nos chama para contemplar a Deus de uma seguinte forma: vivemos aqui, por enquanto, com os pés nesta terra, mas os nossos olhos estão nos céus. Vivemos olhando para a nossa história e esperando e orando, buscando novas realizações, pedindo para que governos bons venham e nos abençoem, leis possam ser aprovadas, história possa ser escrita de uma forma boa, mas nós não depositamos a nossa confiança assim, porque estamos olhando para cima e vemos um trono, e que por mais que aqui tudo fuja do nosso controle, Deus continua governando a história com a sua mão poderosa. Isaías viu, no ano da morte do rei Uzias, o Senhor assentado num alto e sublime trono. A segunda verdade que nós vemos aqui ainda no verso 1, é que este Deus santo é revelado a Isaías como alguém infinitamente majestoso. Ele é incomparável. Isaías vê algo que transforma a realidade da sua compreensão a respeito de Deus. Deus não é alguém como nós, Ele está acima. A palavra aqui, majestade, no alto e sublime trono, aponta para uma virtude que só Deus tem, um atributo de Deus. Deus é transcendente, Deus é diferente de tudo o que há como ser criado. Deus não pode ser comparado a nada que nós possamos contemplar da sua criação. Deus está acima de todas as coisas. A transcendência de Deus nos faz permanecer numa realidade. Muitas vezes nós olhamos para Deus, para a santidade de Deus, e pensamos somente neste atributo moral de Deus. A palavra santo nas Escrituras aponta para algo que é separado. Nós santificamos os elementos, nós santificamos a nossa vida, nós santificamos este ambiente, nós separamos estas coisas. Esta é a ideia de santo. Quando isso é atribuído a Deus, o texto está dizendo a nós que, embora Deus seja um Deus presente, que se relaciona, a palavra para isso é imanente, é o Deus que está conosco, Ele também é um Deus que transcende toda a nossa imaginação, toda a nossa percepção. Ele é um Deus incognoscível, é um Deus que não pode ser conhecido de forma exaustiva. O que nós sabemos de Deus? Aquilo que Deus revela a respeito de si mesmo a nós. Mas veja que muitas vezes as pessoas lidam com a religiosidade como se Deus fosse um igual. Nós somos seres criados, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós somos passageiros, Deus é eterno. Nós somos limitados, Deus é infinito. Nós dependemos dEle para todas as coisas, Deus não precisa de nada, Ele é um ser autoexistente, Ele se completa nele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus, dentro de uma só essência. Deus não precisa de mais nada. Aquilo que o pastor Gustavo ministrou na hora do ofertório, no momento em que estávamos consagrando as nossas ofertas, muitas vezes é uma percepção não intencional, mas praticada. Nós pensamos que Deus precisa dos nossos recursos financeiros.
Às vezes até barganhamos com Deus de alguma maneira, como se Ele fosse um Deus que carece de fazer compra no fim do mês, pagar energia elétrica, condomínio, se alimentar ali pelo menos 3 vezes por dia para ter uma saúde minimamente preservada. Deus não precisa dessas coisas. Quando Isaías vê a Deus, ele vê o Senhor assentado num lugar alto, mais alto do que pode ser imaginado. Por isso ele acrescenta ali e põe uma qualidade sublime. E não é qualquer lugar sublime, é um trono sublime. Este Deus que Isaías está vendo é o ser que transcende todas as coisas. Deus não pode ser encaixado, diminuído dentro das nossas ideias. Deus não cabe nas nossas categorias humanas. Nós usamos esta linguagem antropomórfica, como nos ensinam os estudiosos, porque nós precisamos disso. É Deus quem está rebaixando a sua forma de linguagem para conosco, para que nós entendamos. Mas Deus não pode ser encaixotado no modelo humano. Nós não podemos dizer, é assim que Deus é. Nós podemos dizer o que Ele diz a respeito dEle mesmo. O que passa disso é percepção nossa, falha. Não cabe este Deus de Isaías nos nossos templos físicos. Não cabe para este Deus que está se revelando a Isaías definições humanas. As nossas ideias pequenas e frequentes a respeito de Deus não podem contemplar toda a realidade de quem Deus é. Por isso a visão define Deus desta maneira. Ele está assentado num alto e sublime trono. Deus não é qualquer entidade. Deus não é qualquer divindade. Deus não pode ser reduzido a um tipo de ser quase que serviçal, que existe para contemplar e confirmar os nossos desejos. Este não é o Deus que Isaías está vendo. Um Deus que nunca nos incomoda, um Deus que nunca nos corrige, um Deus que nunca confronta a nossa pecaminosidade. Este não é o Deus de Isaías. Um Deus que apenas nos console, quase que um pai que mima os filhos. E mesmo que os filhos errem, nunca há uma correção, nunca há um direcionamento que vai trazer ali um tipo de insatisfação. Por quê? Porque Ele é o paizinho amoroso. Meus irmãos, essa linguagem coloquial muitas vezes diminui a realidade da divindade. Nós podemos tratar Deus sim na intimidade, mas nunca perdemos de vista a realidade de quem Ele é. Muitos filhos desrespeitam os seus pais. A realidade da educação nos nossos dias quase que iguala a autoridade do filho para com a autoridade do pai. Parece que os pais existem para satisfazer as vontades dos filhos. O que Isaías está vendo não é este pai que mima os seus filhos. Isaías está vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele transcende todas as coisas. Quando a igreja perde a visão da majestade de Deus, ela começa a responder também à realidade das crises deste mundo, através do medo, com ansiedade. Ela começa a usar de pragmatismo, ela perde a fé que Deus é quem está agindo, que está governando e controlando todas as coisas, e começa a viver então por si mesma. Ela começa a agir com murmuração, com reclamações, mas quando ela volta a contemplar quem está sentado no trono, ela descansa no governo de Deus. Ela deposita a sua expectativa das coisas naquele que não pode falhar, porque Ele é o Deus no trono. Isaías vê uma terceira verdade. Ele vê que este Deus santo é adorado com reverência celestial. Veja o que diz o texto no verso 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. O que Isaías está tendo aqui nesta visão
É algo que faz e que causa nele uma transformação a respeito da sua ideia de adoração. A adoração a este Deus não era um ritual que é feito no templo. Não é uma forma de obtermos o favor de Deus, é uma resposta dos seres que adoram a Deus, à santidade do próprio Deus. A descrição aqui que Isaías nos dá dos serafins é a única vez que estes seres celestiais são chamados por este nome. Nós não temos, depois nas Escrituras, uma outra menção destes seres angelicais com este nome. A tradução é muito difícil para a nossa língua. Ela às vezes tem a ver com serpentes, às vezes tem a ver com chamas de fogo. O que Isaías vê é algo que ele não pode explicar. Mas nós sabemos que eles são os seres mais elevados dos céus. Das criaturas angelicais, estes seres são os mais elevados. Agora vejam que visão interessante. Mesmo sendo estes seres que nunca experimentaram pecado algum, como nós, mesmo sendo os seres mais elevados nos céus, a postura de adoração deles com o ser que está sentado no trono, o Senhor, é de uma reverência perfeita. O texto diz que com 2 asas eles cobrem o rosto, eles não podem olhar para Deus. Com 2 asas eles cobrem o próprio corpo, isso é um sinal de temor, de submissão, de reverência. Com 2 eles voam, eles têm 6, mas eles não usam as 6 asas para voar. Eles usam 2, as outras é para se cobrirem diante da santidade de Deus. Meus irmãos, isso aponta para algo importante para a igreja. Se seres assim adoram a Deus com tamanha reverência, quanto mais nós, pecadores, não deveríamos ter Deus como um ser trivial. Não deveríamos nos relacionar com Deus com leviandade. Deveríamos chegar na presença de Deus e nos prostrarmos. Deveríamos ter uma reverência plena. Intimidade com Deus não pode trazer para o nosso coração um tipo de permissividade que fere a santidade de Deus. Eu não posso imaginar que eu serei aceito como um adorador verdadeiro se eu não olhar para Deus como estes seres olham, com temor e reverência. Deus nos ama, Ele nos cobre com graça, Ele é misericordioso, mas Ele não deixa de ser santo. O cântico que as criaturas, que os seres celestiais entoavam era este, verso 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías está vendo aqui é um culto celestial. Quando nós iniciamos o nosso culto aqui, nós nos juntamos a um culto que permanece. Os seres aqui estão cultuando ao Senhor. E o culto apresenta uma realidade, uma convicção. Existe uma teologia central no culto celestial. Deus é santo. Ele é totalmente diferente de tudo mais. E nós não podemos diminuí-lo. Nós não podemos tê-lo como uma coisa comum. Nós estamos na presença de um Deus santo. Veja que coisa interessante. Os serafins, eles não estão olhando para eles mesmos. Eu tenho certeza que se um anjo, pode ser até uma categoria mais inferior, aparecesse hoje aqui para nós, alguns sairiam correndo. Imediatamente. Outros não correriam porque as pernas perderam a força e não dá para correr. Mas a maioria de nós temeria e ficaríamos admirados com a glória. Os serafins são os seres mais exaltados nos céus entre as criaturas. Mas eles não olham para Deus e eles administram o culto dizendo uns para os outros. Vejam que eles não estão ali num momento qualquer, eles estão alertando a própria criação, dizendo: olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esta declaração apresenta a liturgia do culto nos céus. Deus está no lugar onde Ele é, adorado por seres que sabem exatamente na presença de quem estão. No céu, meus irmãos,
não existe entretenimento religioso. No céu não tem pastor fazendo pirotecnia no púlpito para chamar a atenção da igreja, para no final pedir uma oferta generosa para alguma obra terrena ou para alguns outros fins que a gente nem convém apontar aqui. No céu não existe a busca por protagonismo. Quem fez isso foi Lúcifer. E a consequência foi que ele foi expulso do céu com a terça parte dos seres angelicais que ousaram tomar no coração o lugar de Deus. Neste culto que Isaías está vendo, não existe uma centralidade nas experiências dos anjos. Um dizendo para o outro, declarando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu não sei o que você busca no culto, mas se você quer fazer parte deste culto celeste, que nunca termina, se quando você chega aqui, ou em qualquer outra reunião da igreja, se a sua intenção é fazer parte deste culto, a primeira atitude que deve tomar no seu coração é esta atitude de reverência diante da divindade e da santidade daquele que se assenta no trono. Neste culto, nós não ouvimos os anjos dizendo assim: esse culto não foi muito bom, não gostei. A música, não estava muito boa. Não gostei da pregação, demorou demais. O pastor ficou falando umas coisas lá que eu queria ouvir uma coisa que me desse uma injeção, né, de adrenalina, para eu sair para amanhã, ou para ir torcer, né, daqui a pouco no jogo do Brasil. Não, eu vou de manhã na igreja, mas que seja rápido, porque tem almoço. Tem almoço da família, já acabou, as inscrições acabaram, né? Mas tem cada um na sua casa. Não. Os serafins olham uns para os outros e dizem: Santo é o Senhor. A preocupação deles é se o Senhor está se agradando do que eles estão fazendo, se aquilo que está sendo oferecido a este Deus está realmente à altura da santidade de Deus. Eles têm uma preocupação não com a performance deles, mas com a reverência diante da santidade de Deus. A palavra aqui repetida 3 vezes deveria apontar para 2 coisas. Talvez numa próxima mensagem eu toque em uma delas, mas uma só é necessária. No hebraico, esta repetição tem a ver com um acento, ou como se nós estivéssemos destacando de alguma maneira. Na língua portuguesa nós temos qualificações e hipérboles. No hebraico são as repetições que trazem esta ênfase a alguma palavra que precisa ser destacada. Nós não vemos nas Escrituras poderoso, poderoso, poderoso. Poderia existir, mas ela não está lá. Nós não vemos amoroso, amoroso, amoroso. Nós não vemos misericordioso, misericordioso. Mas nós vemos, muitas vezes sendo repetida: Santo, Santo, Santo. Não que este seja um atributo maior do que os outros, mas é exatamente este atributo que confere perfeição aos demais. O amor de Deus pelas suas criaturas e pelos seus filhos é um amor santo, santo, santo. Não é o mesmo amor que nós sentimos uns pelos outros, é um amor que transcende o nosso entendimento. Por isso, João 3,16 vai nos lembrar que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não disse como uma mãe ama o seu filho. Ele não disse como a esposa ama o seu marido. Ele não disse como o marido ama a sua esposa, como um filho ama o seu pai. Não. Ele diz de tal maneira, porque é um amor diferente que nós não podemos compreender plenamente. Por isso nós só podemos crer pela fé que Deus amou o mundo e amou-nos a nós. A sua justiça, que muitas vezes contraria a nossa própria expectativa e vontade, é uma justiça santa, santa e santa. Ela não é a mesma justiça humana que falha. Ela não é a nossa própria justiça, que muitas vezes aponta para um tipo de predileção,
para uma ideia de preferências, de partidarismo. Somos muito justos com os outros, mas não tão justos conosco mesmo. Por isso o Senhor Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, e ele se referia às ordenanças da lei, nós jamais alcançaremos o favor de Deus. Por quê? Porque Deus é justo, e Ele é justo debaixo da sua santidade perfeita. Ele é justo, santo, santo e santo. Meus irmãos, o cântico continua, e os serafins dizem que Ele é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui Isaías está descrevendo não um exército de anjos. Deus não precisa das miríades angelicais para batalhar e vencer as suas guerras. Ele é aquele que se assenta no trono. E Ele é o Senhor dos exércitos. Os exércitos terrenos estão debaixo da mão e do controle deste ser celestial, deste que se assenta no trono. Os exércitos angelicais estão debaixo da ordem e do controle daquele que é o Senhor dos exércitos. Isaías está olhando, o trono está vazio, a nação está desprotegida, tudo parece estar em desordem, mas no trono está aquele que protege o seu povo, aquele que firmou uma aliança com aquele povo, uma aliança que não pode ser quebrada mais. Dois nomes de Deus são ditos aqui nesta pequena porção. O primeiro, a palavra Senhor no verso 1 é Adonai. Adonai é a palavra daquele que governa, é o Deus que governa todas as coisas. Por isso ele vê Adonai assentado num trono. A segunda palavra, Iavé, é o Deus da aliança, aquele que se revelou a Abraão, que se revelou a Moisés. É assim que Deus é chamado na aliança. Esta aliança que a igreja tem, que o povo de Deus possui, é com aquele que se assenta no trono, o Adonai. E é aquele que se firmou conosco uma aliança no sangue de Cristo, o Iavé. Por isso, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos estar ansiosos e preocupados. Por quê? Porque o coro da igreja, que reverbera o culto celestial, é: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O texto começa falando a respeito de um Deus no trono e termina esta porção manifestando qual é a resposta que devemos ter. O verso 4 vai dizer: o Senhor Santo se manifesta de uma forma avassaladora. O texto diz: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías entrou no templo, ele viu, nós não sabemos se ele estava ali presencialmente, ou se espiritualmente, ele viu. Naquela visão ele vê um trono, o Senhor com as suas vestes tomando toda a extensão daquele ambiente. Cânticos são entoados, seres glorificam este Deus, declaram a sua santidade, e a resposta que a criação produz é terremoto, é tremor, é abalo. A presença de Deus é avassaladora, ela abala as estruturas físicas, ela abala as estruturas emocionais do profeta, como veríamos a seguir, ela abala a realidade da história. O texto aqui aponta para esta realidade. Deus é aquele que, quando se manifesta, produz temor no nosso coração. Eu creio que Deus se manifestou aqui nesta manhã. Amém, meus irmãos? Que a sua presença se fez percebida aqui. Não foi um ambiente emocional produzido pelas belas canções. Não foi porque estamos mais contritos por causa da mesa. Tudo isso deve ser assim mesmo. Deus nos deu emoções para, com as emoções, adorarmos a Ele. Deus nos deu inteligência para compreendermos a realidade da ceia do Senhor. Mas muito mais do que isso, a presença de Deus produz no coração da igreja temor. Sabe por que eu não continuo igual na minha vida?
Porque eu temo a Deus, porque eu contemplo a santidade de Deus, porque eu quero ser como o meu Deus, porque eu fui chamado para imitar este Deus que é santo. A estrutura do templo, do tabernáculo, se move, estremece, porque a presença de Deus deve causar temor no coração da igreja. O cristão não teme a Deus como um criminoso. É claro que não é esse tipo de medo. Não teme a Deus como um juiz que pode condená-lo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós tememos a Deus diante da santidade de Deus. Nós tememos a Deus porque reconhecemos e vemos que Ele é este Rei glorioso que governa a nossa história. Este temor aqui guarda o nosso coração de ter Deus como um ser trivial, um ser cotidiano, mas sem importância e sem valor. O fato de Cristo estar conosco todos os dias, a segunda pessoa da Trindade Santa, não significa que Ele é comum. Ele é o ser diferente. Como é então que nós devemos nos aproximar deste Deus? O Evangelho de João vai falar a respeito dessa visão de Isaías. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, depois de uma fala registrada pelo evangelista que o Senhor Jesus trouxe, da sequência deste texto, quando ele diz a respeito de quem enviarei, quem há de ir por nós, como disse o profeta Isaías, ou Deus, ou os seres dizendo no céu. E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A respeito desta palavra de envio, João vai dizer da seguinte maneira: isso diz Isaías, porque viu a glória dele. Dele quem? De Cristo. E falou a seu respeito. O que Isaías estava vendo, naquela visão gloriosa, o ser assentado no trono é o próprio Cristo, pré-encarnado, numa visão revelando a sua glória. A glória daquele que é o unigênito do Pai. Só Ele é o ser glorioso que pode ser visto por nós. Por isso, quando os discípulos perguntaram: Senhor, como é que nós reconheceremos Deus? Mostra-nos o Pai. A resposta do Senhor foi esta: quem vê a mim, vê o Pai. Nós só podemos nos aproximar da santidade de Deus porque um dia os nossos olhos abertos espiritualmente vimos a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem nos rendermos a este senhorio, a este governo, nós não podemos nos achegar a Deus. Apocalipse capítulo 4 e 5. João, na revelação do Apocalipse, contempla um trono estabelecido nos céus. Nele um ser que não pode ser reconhecido, aspecto como de um homem. Os querubins estão ali como tochas em volta daquele ser, cantando cânticos, assim como que Isaías ouviu: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Os anciãos estão ali com as suas coroas, oferecendo a este ser. E no capítulo 5 nós vemos quem é que está sentado no trono. O texto diz que no momento de angústia do próprio João, ao ver que existia ali uma história que não podia ser revelada, era um livro selado com 7 selos, ninguém podia abrir. Mas uma voz clamou, o anjo, dizendo: o cordeiro foi morto, e ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Ele entrou como um cordeiro na presença daquele trono, daquela glória. Mas ele era um cordeiro e ao mesmo tempo leão. Ele é aquele que foi morto, mas ele é também aquele que reina. Ele é aquele que se deu em favor do seu povo, mas ele é também aquele que se assenta num trono de glória. Nós podemos nos achegar à presença de Deus, deste Deus que Isaías viu, santo, porque aquele que está sentado no trono é o Senhor da nossa vida,
é o Senhor Jesus Cristo, o Santo de Israel. Ele é o nosso advogado diante do Pai. É por causa do sangue de Cristo que nós podemos participar da mesa do Senhor. Meus irmãos, que privilégio nosso de sermos chamados para participar deste culto celestial. Um culto que não cessa e que não deve cessar também na nossa vida. Nós saímos daqui, vamos para a nossa vida cotidiana, mas ela por si só precisa ser um culto. É isso que nós devemos oferecer a Deus como sacrifício, não mais rituais físicos, cereais, óleo, animais sendo mortos, holocaustos. Não, o apóstolo Paulo diz que da mesma forma que nós oferecíamos os nossos corpos físicos à escravidão do pecado, devemos oferecê-los também em serviço a Deus. Esta é a oferta que Deus requer do seu povo, a nossa vida em santificação. Você vai sair, você vai para a sua casa, você vai continuar a sua vida cotidiana até a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, porque Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Mas quando Ele voltar, quando Ele vier nos buscar, o que Ele encontrará uma igreja santa e purificada, porque é isso que Deus tem produzido na nossa vida. Nós somos o povo santo de Deus, e é esta santidade que enche esse ambiente nessa hora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Fique em pé, fique em pé. Nós vamos celebrar a Deus, nós vamos orar a Deus com uma canção que santifica o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele está presente aqui neste lugar, abençoando a vida do seu povo. Celebra o Senhor com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou fazer os amigos. Poderoso é o Senhor nosso Deus.